Amém, queridos. As crianças podem subir, se é que já subiram. Hoje nós vamos abordar um tema. Abordar. Eu falei abortar? Não vamos abortar nada. Vamos abortar a depressão, amém? Vamos jogar a depressão para fora, o desânimo, o espírito de desistência. Vou falar hoje sobre depressão. A depressão, às vezes a gente fala assim, depressão, eu não tenho depressão, não tem problema, né? Essa mensagem vai ser para outro. Vou embora, né? Vou lá para outro lugar. Mas veja, o índice estatístico, eu vou passar algumas referências aqui para os irmãos. Nós temos cerca de 2 milhões de casos de depressão por ano só no Brasil. 2 milhões por ano. É um número pequeno, pastor? Percentualmente, falando-se aí cerca de 200 milhões de habitantes, nós podemos dizer que esse é um número relativamente pequeno, mas isso é um número por ano. As estatísticas informam que 1 em cada 5 pessoas neste planeta sofrem ou sofrerão em algum momento lutas com depressão. Isto é algo que não era tão expressivo em décadas ou séculos passados, mas é algo que vem crescendo pronunciadamente, crescendo fortemente. Os irmãos podem sentar. Crescendo fortemente e preocupa cada vez mais, não é? A gente fala, mais dentro da igreja não tem, você que pensa, né? Tem e acontece bastante, e tem inclusive com pastores. Então, tem uma pesquisa que eu peguei aqui, do Instituto Schaefer. Ele diz o seguinte: 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo. Por quê? Todos esses encontros pastorais, o pastor só conta a benção, né? Conta a benção aí, irmão. Ele conta a benção. Está tudo crescendo, está uma maravilha, não tem problema, né? Minha família é uma benção, não sei o quê. Você só vê o problema quando separa, quando acaba, como eu já vi testemunhos de alguns pastores dizendo, olha, eu não caí, meu problema não foi no ano de 2010, eu já estava acabado no início dos anos de 2000. Em 2000 e pouco eu já estava acabado, já estava arrasado, não tinha mais ministério, mas eu estava lá, rodando a máquina, né? A quantidade de casos que afetam a igreja é grande também. É óbvio, ela é menor do que lá fora. É menor do que as pessoas que não conhecem o Senhor. Mas, por que pastores enfrentam situações assim? Porque, obviamente, tem uma pressão muito grande, né, de uma pressão espiritual grande, uma pressão emocional muito grande, porque às vezes a gente brinca aqui, né? Fala, os irmãos chamam a gente, tal, está mal, está com problema, chama, o pastor vai lá, passa junto. A gente está sempre na casa do choro, né? Na casa da angústia. Aí quando tem festa, às vezes eu falo, você não me chamou para a festa, por quê? No dia da angústia eu estava lá, no dia da festa você não chama, né? Então, às vezes os pastores estão sempre na casa da angústia. Muitas vezes, porque no dia de festa tem alguém com problema. Você acabou de levantar alguém, tirar da crise e tal, e aquela pessoa está numa boa, vai curtir a vida e tal, aí já vem outro na fila, né? Parece que Deus dá uma segurada assim na fila, às vezes não, né? Às vezes não, Deus não segura a fila, e ela vai se acumulando, você cuida de muitas pessoas, por isso que naturalmente pastores passam por crise. Pastor, não dá para aceitar isso daí, porque o Senhor é alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Eu boto gravata, começa a tossir, fica me apertando esse pescoço.
A alegria do Senhor é a nossa força. Mas olha, nós temos um caso, por exemplo, de Saul, o rei Saul, que simplesmente tirou a sua própria vida. E a depressão dele tinha também um fundo espiritual, não era só emocional, né? Ele era oprimido, angustiado por demônios. Davi ia lá, né, tocava a harpa e ele tinha no toque da música, ele já afastava aqueles demônios, mas não expulsava. Então ele passava um tempo bom, daqui a pouco estava angustiado de novo, né? É aquele cristão que vem na casa de Deus, se sente bem e tal, mas não conserta, né? Não faz o acerto que precisa, aí daqui a pouco está ruim de novo, aí pega um louvorzinho, dá uma melhorada, ouve uma palavra, né? Nós precisamos de conserto definitivo. Nós temos o caso de Judas, foi outro que se matou, né? Simplesmente suicidou-se, não conseguiu conviver com seus próprios erros. Nós temos, quem conhece Van Gogh? Vocês conheceram? Depois, se puder, me apresenta. Van Gogh, vocês conhecem a Quinta Sinfonia de Van Gogh? Não, né? O que Van Gogh fazia? Pintava quadros. E Van Gogh, ele era mais uma coisa, você sabia? Ele tinha uma outra atividade. Era pastor. Sabia disso? Van Gogh, aquele das pinturas, foi pastor. E você sabe como é que terminaram os dias de Van Gogh? Ele cometeu suicídio. Ele se matou. Dizem estatísticas que há um número enorme de suicídio. Os países recordistas, né, são Japão e Suécia. O Japão, pelo excesso de pressão, muito provavelmente, sobre as crianças, suicídio, inclusive, infantil. É altíssimo no Japão. Crianças no início da adolescência, com uma pressão muito forte, tem que fazer, tem que andar na linha, fazer isso, fazer aquilo, eles acabam se matando, tirando a própria vida. Então, eu queria dizer que a depressão não é um assunto que está longe de nós, é um assunto que está perto demais. Vocês sabem que Aureliano Chaves viveu os últimos 30 ou 40 anos dele? Quem se lembra de Aureliano? Foi um dos grandes políticos aí do Brasil. Não sei se ele estaria dentro do Lava Jato hoje, talvez fosse um pequeno Lava Jato ainda naquele tempo, né? Mas foi um político muito conhecido, poderoso, e ele passou os últimos 30, 40 anos à base de lítio. Ele tomava remédio para não entrar em depressão profunda. E o remedinho mantinha ele estável, ele conseguia, né, ir tocando a sua vida. Muitas pessoas, às vezes, hoje aqui dentro deste templo, estejam tomando seus remedinhos para não terem um problema maior com depressão. Alguns são entregues a medicamentos para o resto da vida. O médico vai lá, faz uma avaliação, fala, vai tomar para a vida inteira, você vai ter que tomar isso. Outros nem tanto, passam por um período, tal, conseguem, né? Basicamente, os tratamentos seculares, né, de depressão, principalmente quando se fala de uma depressão profunda, mais intensa, são medicamentos que devem ser prescritos por médicos. Eles fazem uma avaliação, e não é avaliação de exame, não tira raio-x, tomografia, não tem nenhum exame específico que ele vai fazer isso, mas o médico avalia o cenário e prescreve alguns remédios que as pessoas vão tomando, né? Esses remédios passam a fazer parte do dia a dia daquela pessoa. Talvez você vá se identificar com um desses aqui. Amitriptilina, Amitril, Alento XR, Anafranil, Ancitec, Acert, Sinarizina, Citalopram, Clomipramina, Clonazepam, Clopan, Cymbalta, Daforim, Donarém, Escitalopram. Estou vendo alguns irmãos, aquele, então, Êxodos, Efeshor, XR, Fluorectina,
ou fluoxetina, né, como alguns falam. Fluoxetina. Lexapro. Lorax, lorazepam, mirtazapina, Pamelor. Esse é o da Pamela. Paroxetina, sertralina, risperidona, rivotril. E chega. Somente um médico pode dizer qual o medicamento mais indicado. Siga sempre à risca as orientações do seu médico, né? Nunca se automedique. Não fica inventando moda, você pode criar um problema maior do que o que você tem, né? Mas, descrevendo um pouco dessa frequência deste mal que nos atinge hoje, e que eu me senti muito impulsionado no coração a estar trazendo essa palavra, falando um pouco sobre isso, né? A gente citou casos de suicídio, alguns falam, mas nenhum dos grandes homens de Deus passou por isso. Elias foi um grande homem de Deus? Elias esteve deprimido? Sim. Elias quis tirar a própria vida? Sim. Elias orou para Deus levar ele? Sim. Elias achou que estava sozinho? Elias achou que nada mais ia dar certo no futuro? Elias achou que tudo que ele tinha feito não serviu para nada? Elias teve todos os sinais de uma depressão profunda e se escondeu dentro da caverna. Veja, a depressão, ela tem uma característica muito grande, se chama transtorno depressivo ou depressão nervosa. É um desequilíbrio químico dos neurotransmissores. E também ela pode ser advinda de acontecimentos extremamente desgastantes ou perdas muito grandes. No caso, por exemplo, de Elias, ele tinha acabado de ter aquele desafio, aquele embate com os profetas ou os sacerdotes de Baal, né? 400 homens, o povo contra ele, ele achando que tinham poucos homens de Deus ali, e ele sai vitorioso. É aquela oferta que é apresentada a Deus, né? Os profetas de Baal ficam lá, invocando, né? para receber, para jogar fogo na oferta, e não houve nenhum recebimento. E o que Elias ainda fez? Ele provocou eles. Fala mais alto, quem sabe o Deus de vocês não está tomando um café ali perto? Quem sabe ele não está tirando uma soneca? Grita aí, fala mais alto, né? Ele provocou ao extremo, não aconteceu nada, e ele fez uma breve oração, e Deus, mas antes de orar, ele ainda falou assim, olha, enche de água aí, enche tudo de água, para ficar bem difícil pegar fogo. E no que ele orou, veio, né, um fogo do céu, consumiu aquela oferta, e tirou tudo aquilo ali, e mostrou que Deus era Deus. Eles mataram os 400 profetas de Baal, o sacerdote de Baal, né, e ele seguiu vitorioso. Aí seguiu vitorioso, desgastante, acabou aquilo, ele ainda teve aquela oração, de agora vai voltar a chuva, 3 anos sem chover, né? Vai chover de novo, faz aquela oração, sai correndo a pé, passa à frente dos cavalos, né? do rei, voltando, né? para a cidade, ele avisa, vai embora logo, porque vai chover forte. E os cavalos vão, e ele bota o seu manto e corre mais do que os cavalos, passa à frente de todo mundo, né? Aí depois de todo esse ato, todas essas coisas extraordinárias, vem uma mulher, como é que é o nome dela? Jezabel, e vai e ameaça ele. O quê? Matou os profetas de Baal, que absurdo, vão matar esse homem, e fez um juramento que ia matar ele, que ia não sei o quê, e ele entrou em depressão. Por que um homem que encarou situações tão extremas cai numa depressão por causa de uma ameaça de uma mulher? Veja, quando você dá o seu melhor, né? Outro dia eu vi uma história, um cara fazendo um treinamento de MMA, e ele falou para o outro, olha, se você pegar com essa tua direita, que é muito forte, se você der uma direta nele, levar ele para o chão e der uma meia dúzia de soco, e ele não desmaiar e continuar,
sai correndo, porque esse cara não vai dormir, ele vai acabar matando você, né? Então, quando você dá o teu melhor, você faz o melhor que você pode, e mesmo assim o inimigo vem contra você, ele continua se levantando contra você, há uma tendência houve um desgaste espiritual muito grande, e aí há uma tendência de desânimo, enfraquecimento, desistência, né? Que advém às vezes até de grandes conquistas. Você queria que a guerra acabasse, mas a guerra não acabou. Aí a pessoa desiste, ela desanima. Então, perdas grandes podem gerar situações, podem gerar depressão, situações fortes de estresse, né? Você tem consequências fisiológicas e você tem consequências emocionais, ou melhor, origens fisiológicas ou origens ou causas emocionais, né, geradas por situações que te trazem. Agora, pastor, quais são as características de uma depressão? Eu peguei aqui de uma reportagem médica. Vê se você se identifica aí com algumas coisas. Humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo, cansaço fácil, a necessidade de muito mais esforço para fazer as mesmas atividades de antes, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriormente consideradas agradáveis, desinteresse, falta de motivação e apatia, falta de vontade e indecisão, sentimentos de medo, insegurança, desespero, desamparo e uma profunda sensação de vazio. Pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, frequentemente se sentindo culpado de alguma coisa de uma forma desproporcional aos fatos. Baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida, inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. A pessoa começa a ter medo da doença e falar, vou ficar doente, vou morrer. A pessoa pode desejar morrer, planejar uma forma de morrer ou até tentar suicídio. Interpretação distorcida e negativa da realidade. Tudo é visto sobre uma ótica depressiva, um tom cinzento para si, os outros e o seu mundo. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento, diminuição do desempenho sexual. Aí alguns vão falar, não, isso não, pastor. Pode até manter a atividade sexual, mas sem a conotação prazerosa habitual, inclusive com diminuição da libido. Perda ou aumento do apetite e do peso, né? Tem alguns que entram em depressão, partem para a comida, para ver se dá um pouco mais de prazer. Tem outros que entram em depressão, não tem mais fome, não quer nem mais comer, né? Já é uma autodestruição. Insônia, dificuldade de conciliar o sono, múltiplos despertares, ou sensação de sono muito superficial. Aquela pessoa que passou a noite inteira, dorme, acorda, ela nem sabe se dormiu direito, dá uma cochilada, acorda, né? Ou menos frequentemente, aumento do sono, dorme demais e mesmo assim fica com sono a maior parte do tempo. Eu conheci pessoas assim que entravam em depressão, eles dormiam normalmente 7 horas por dia, por noite, e passava a dormir 11 horas, 12 horas, 13 horas, porque o sono, enquanto eu estou dormindo, não preciso fazer nada. Quando eu acordo, aí começa a pensar, começa aquela... Então, foge para a cama, né? Foge para dentro do sono. Dores e outros sintomas físicos não justificados por problemas médicos, como dores de barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, flatulência. Você sabe o que é flatulência? Não, depois você pesquisa na internet. Tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça frequente ou no corpo, sensação frequente de corpo pesado ou pressão no peito, entre outros. A pessoa vai no médico,
estou com isso, orem aí por mim. Aí chega lá, o médico não encontrou nada, glória a Deus, glória a Deus. A dor passou? Não. Se foi em outro médico, vai em outro médico, faz outro exame, você não tem nada, meu filho. Mas a dor está lá. Esse é um dos sintomas, tá, de uma depressão. Veja, a medicina de hoje, eles partem para esses medicamentos, para tentar equilibrar essa ativação, reativação dos neurotransmissores, né, para a pessoa voltar a sentir prazer, felicidade, satisfação, coisa que ela está perdendo por uma questão fisiológica, ou biológica, mas ela também tem essa situação emocional. Então, há muita psicoterapia sendo aplicada para pessoas em depressão. Eu vim trazer uma palavra hoje que procura te alimentar um pouquinho de coisas que podem te ajudar com isso. Porque eu sei que muita gente está ouvindo essas coisas aqui e fica, eu tenho uma tendência. É verdade ou não é? Né? Ou eu estou em depressão e não sabia. Né? Eu sou deprimido e não sabia. Porque às vezes a gente pensa que o deprimido é aquele que se tranca no quarto e não quer sair de lá. Esse é o estágio quase terminal da doença. Está claro isso? Se você pega um câncer no início, é mais fácil ou mais difícil tratar? É mais fácil. Ele vai te fazer sofrer mais ou menos? Muito menos. Você pegou no início, você vai tratar mais fácil. Agora, se o câncer vai evoluindo, para ter uma cura, para ter uma restauração, o problema é muito maior. O tratamento tem que ser muito mais forte. A dificuldade de restauração é muito maior. E as perspectivas de volta, a probabilidade de vencer um câncer em estágio muito evoluído, ela vai se tornando cada vez menor. Em qualquer ponto dessa história, Deus entra, na medida em que Ele é chamado, e na medida em que a gente entende o que Deus faz numa situação dessa. Porque veja, a depressão não é um caso simplesmente de ungir com óleo e repreender, a pessoa não está mais deprimida. Pode ser o caso de ungir com óleo, e alguém que não está produzindo serotonina no seu organismo, receber essa unção, e o organismo voltar a produzir a serotonina que ela precisa. E se o fundo da sua depressão era totalmente físico ou fisiológico, ela vai ser restaurada. Mas a grande maioria dos casos, isso não é isolado. Eu, pessoalmente, acredito que sempre há uma relação entre uma baixa de serotonina e uma baixa nas emoções. Uma coisa puxa a outra e vice-versa. Eu não acredito isoladamente, né, que seja algo comum ou fácil de acontecer, simplesmente fisiológico, toma um remedinho, nunca mais vai ter problema. Não, precisa ser tratado. Então vamos abordar aqui um pouquinho o que pode nos ajudar. Amém? O que pode nos ajudar? Eu vou pelas coisas mais simples primeiro, que até nem tem necessariamente tanta relação com a palavra de Deus. Mas primeiro, exercício físico e lazer. Isso é a dica mais superficial que eu posso te dar. Por que o exercício físico? Veja, quando você faz um exercício físico pode ser ginástica, pode ser academia, mas quando a gente inclui lazer, posso estar falando de ir ao cinema, pescar, caminhar, nadar, dançar, viajar, fazer aquela coisa boa. Casados, né? Atividades que o façam se sentir mais humano, né? Essas atividades, elas liberam ou ativam em nós a produção de serotonina, de endorfina, que nos dão uma forte sensação de satisfação. Ela aumenta a nossa satisfação. Eu, pessoalmente, quando faço um exercício, vou na academia e tal,
você começa a sentir a endorfina durante o exercício, você vai sentindo aquela, contrasta com o cansaço físico, mas uma sensação de prazer, de alívio de tensões, de estresse, e ao mesmo tempo, quando você termina, essa sensação dura e se prolonga, dependendo do tipo de exercício. Em algumas pessoas chega a durar 10 horas, né? Para aqueles que usuários de drogas, pode-se chamar isso de uma brisa, né? A brisa da endorfina dura umas 10 horas e dá aquela sensação de bem-estar, né? de alívio interior, está se sentindo bem, está se sentindo satisfeito, né? E esse é o melhor momento, às vezes, de tomar decisões, quando a cabeça está lúcida, você para, reflete, vamos fazer isso aqui. Alguma coisa que alguns dizem que é ótimo, mas que na realidade é um inimigo, é a adrenalina. A adrenalina, ela não é liberada necessariamente por causa de um exercício. A adrenalina é liberada toda vez que você tem uma situação de perigo, que te causa uma certa tensão. Então, na adrenalina, o que acontece? A sua pupila, ela dilata, você enxerga melhor. Eu, às vezes, depois de praticar um esporte, ou fazer um treino mais pesado de luta, alguma coisa assim, obviamente, nesse eu libero, eu chamo a endorfina, mas chamo a adrenalina também. Então, a adrenalina, o que ela faz? Ela dilata a pupila. Aí, depois do treino, eu pego qualquer coisa para ler, eu leio. Sem óculos, a letra está pequena, eu leio. Daqui a pouco, vai passando os minutos e tal, a letrinha vai sumindo de novo, sumindo, e vira um código de barras. Né? Eu já não sei o que está... Não, aqui é um código de barras, não é isso? Passa a máquina aí que você vai saber o que é. Mas a adrenalina, ela não é uma coisa boa para enfrentar um momento de perigo. Você vai ser assaltado, alguém apontou uma arma, a adrenalina vai a 1000. Né? A adrenalina sobe, não a endorfina. A adrenalina sobe. Você vai fazer um esporte radical que te provoca medo. Tem gente que gosta do medo, né? E sentir aquele medo te traz mais adrenalina. Então, a adrenalina, ela promove uma oxigenação maior dos teus músculos. Você fica bombeando mais oxigênio para o músculo, você fica mais forte, né? E vira o Hulk. Se liberar adrenalina em excesso, aí você vai virar o Hulk, né? Vai começar a ficar verde, né? Vai ter essas manifestações piores. E nós temos a serotonina. A serotonina é uma bênção. Sabe quando é que vem a serotonina? Quando você come leite condensado com chocolate. Aí você libera, né, a serotonina. A pastora Mônica não acredita, isso está aqui, num livro médico aqui, ó. Substâncias como triptófano, Juliana que gosta de chocolate, guarda esse nome, triptófano, que está presente em abundância no leite condensado e no chocolate. As vitaminas B6 e B3, o folato que vem das verduras escuras, todos esses alimentos provocam uma estimulação muito grande à produção de serotonina, que te dá essa sensação de prazer, eu estou feliz, eu estou legal, né? Quando você vai comer um sorvete, tá aquele sorvete gostoso e tal, com chocolate em cima, calda, não sei o quê, te dá aquela sensação de prazer. Por isso que alguns depressivos, eles comem demais e começam a engordar, para tentar compensar a falta de satisfação, de prazer, de bem-estar que ele tá sentindo. Então ele mergulha na comida, e a comida é aquela que dá mais prazer para ele, né? Isso libera a serotonina, é uma busca por prazer. Depois fica gordinho, né? Tem depressivo gordo e depressivo esquelético. É mais difícil você ter um depressivo que fica no peso, né, no peso normal. Esses 3 elementos, eles são estimulados pelo quê? Exercícios físicos e lazer. Por isso, o primeiro conselho que eu te dou, meu irmão, minha irmã, faça um exercício físico de vez em quando. De vez em quando não, as 3 vezes por semana, 4 vezes. Faça um esporte, não é aquele esporte que você não gosta de fazer, faz aquele que você curte, né? Aquilo que você mais se sente bem.
Pastor Cláudio está parecendo uma criança agora. Todo dia ele chega, perdi mais 300 gramas, pastor. Baixou mais 500, agora 500 gramas. Já deu um total de 10 quilos que eu perdi. E alguém fala para ele, tá bom, pastor, não precisa. Ele falou, não precisa, são mais, não sei, 6 quilos, sei lá quanto que ele tem que perder, que o médico falou, e a pressão dele melhorou, ele parou de tomar o remédio daqui, o remédio de lá, está se sentindo bem. Porque ele vai dar aquela corrida, aquela caminhada, bota um sonzinho, fica lá ouvindo, né? E o corpo dele enche de endorfina, né? E ele está cheio de satisfação, cheio de prazer. A serotonina, obviamente, dentro dessas atividades físicas e lazer, está aquela coisa que a gente já mencionou também, que é boa para os casados, né? Porque quando você tem, não bota isso no quadro ali não, quando você tem um orgasmo, ele desencadeia uma explosão de serotonina no cérebro, tá? Então, há essa, você está casado, tá coisa, seu marido está meio tristinho, faz aquele tratamento, dá um tratamento para ele, né? Sua esposa está triste, dá aquele tratamento especial para ela, isso daí vai fazer bem, vai sentir prazer, esse negócio de depressão, sai para lá, né? Isso daí estimula positivamente. Então, exercício físico, faça coisas que você gosta, de lazer, né? Tenha um pouco mais de distribuição do seu tempo. Isso daí eu vou falar daqui a pouco, que veja, a palavra de Deus diz o seguinte, Deus criou o mundo em 4 dias, 6 dias, e descansou no 7º. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E Ele estabeleceu sobre nós o sábado, que a gente já pregou sobre isso aqui, que é o sabate, que quer dizer descanso, né? Então, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos deste dia de descanso, esse dia de lazer, esse dia de relaxamento. A gente não pode mergulhar de cabeça no trabalho e ficar, você precisa descansar, amém? Amém? A terra, para ser produtiva, né, a orientação bíblica é o quê? Produz durante 6 anos, descansa 1 ano e volta a produzir depois. Isso é uma orientação de Deus. Hoje a agricultura, a maior parte com os desenvolvimentos, fertilizantes, tudo estão fazendo 9 anos, descansa no 10º, né, e depois volta a produzir. Agora já tem uns malucos aí, vão acabar aprendendo que não funciona, mas que estão fazendo sem descanso, eles vão mudando o tipo de cultura. Mas há uma necessidade de descanso, você precisa de descanso, amém? Você precisa de lazer, você precisa desse tempo de relaxamento, e trabalha um pouco mais o teu corpo, para liberar essa endorfina, te diminui o estresse, isso vai te ajudar muito, tá? Isso serve também para qualquer dependente químico, viciado, é importante esse exercício físico para a tua recuperação. Segundo ponto que pode nos ajudar, em 2 Timóteo 4, no verso 9 a 11, está escrito assim, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Esse segundo ponto que eu queria chamar a atenção é amizade. E amizade com qualidade. Aquele amigo que ele pode ser para você também um bom conselheiro. Fala para a pessoa do lado, eu preciso de um amigo conselheiro. Amém? Veja, quando nós estamos aí solteiros e tal, a gente tem uma busca mais forte por amizades. É a turma, os amigos e tal, aquele negócio, os amigos e coisa e tal. E os anos vão passando, aí tem filho, começa a cuidar muito do filho, família e tal, filho, família, mulher, filho, família, mulher, trabalho e tal. E uma hora, filho, família, mulher, trabalho, começa a desgastar. Com seu filho você não vai poder, não um filho adulto, mas um filho jovem, né, uma criança, um adolescente, você não vai poder desabafar os teus problemas, você pode levar ele ao suicídio. Ele não vai entender essas situações. Algumas coisas você não consegue conversar com a sua esposa, com o seu marido.
Nós precisamos de amizades. Só que, de repente, chega uma certa fase da vida, você olha e fala, eu não tenho amigos. Eu me afastei das minhas amizades. Eu não tenho amizades profundas. Às vezes, nós temos uma situação aqui na igreja, em qualquer igreja, que os nossos relacionamentos são muito técnicos. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Estou sentindo aqui no meu espírito. Acordei esta madrugada, um anjo apareceu na minha frente. E a gente vai ficando tão técnico mesmo. O casal está maior quebra-pau no carro, chega dentro da igreja, encontra outro irmão, abre a gente. Pai do Senhor, meu amado, meu querido. O pior é quando o filho está no carro e ele conta a verdade para o outro. Ele abre a janela, meu amado, querido, que saudade. Mas não é dele que você estava falando, que você não aguenta mais esse sujeito? Não fala, filho, não fala. Uma vez, quando eu era pequeno, o Tiago, começou esse negócio de brinco, né? E eu vinha do surf, mas eu vim para São Paulo um pouco antes dos surfistas começarem a botar brinco e tal, e estava começando esse negócio de tatuagem, coisa assim, e aí eu não peguei esse período. Eu vi muita gente usando brinco, e eu brincava com o Tiago, falava, Tiago, esse negócio de brinco é coisa, desculpa a expressão, né? Isso é coisa de boiola, você não vai usar brinco não, tá? E aí a gente está numa loja de sapatos, ali em Moema, estamos numa loja e tal, e um rapaz lá, com filho, com a esposa, cabeludo assim, aquela pinta de hippie, né? Deve ter vindo daquele tempo, e com brinco. Aí o Tiago, falando em voz alta, falou, pai, olha lá, olha, o cara é boiola, pai, não sei o quê. E o cara ouviu. Ele disse, não, filho, para com isso, não sei o quê. Pai, igual a Maradona, você falou aquele dia e tal. Os filhos entregam, né? Tocou o telefone, a criança atende, quem é? Aí sua mãe está aí? Peraí que eu vou chamar. Não, filho, não posso falar com a fulana e tal, diz que eu não estou. Mamãe mandou dizer que ela não está. Os filhos entregam todas as nossas mentiras. Isso é uma realidade que o nosso relacionamento vai ficando técnico, formal, cheio de barreiras, cheio de limites. Nós não podemos ser quem nós somos diante da maioria dos cristãos. Nós não podemos falar os nossos problemas diante da maioria dos irmãos. A igreja, ela vai se tornando tão técnica e tão quadrada, andando dentro de quadradinhos, que ela perde a sua noção da função e o chamado da igreja de ser uma comunidade terapêutica, que abraça, trata e cura os feridos de alma. Nós perdemos essa visão. Nós deixamos de ser aquela pessoa que os irmãos sabem que nós devemos ser, ou podemos ser para eles. Timóteo recebeu essa carta de Paulo, né? E Paulo pedindo a presença. Olha, vem, eu fiquei sozinho aqui, só ficou Lucas comigo, traz alguém. O outro amou o mundo, o outro foi para não sei aonde, o outro foi para não sei aonde. Eu fiquei só, traz Marcos. Sabe quem era Marcos? Era aquele que Paulo rejeitou lá atrás, para ir na segunda viagem missionária. Não, Marcos foi aquele malandrinho, né, que era da família de Pedro, que não quis ir, né, quis entrar com a gente na primeira viagem missionária, quando viu que não tinha hotel de 3, 4, 5 estrelas, não tinha hotel nem com estrela, a única estrela era ele,
E aí ele desistiu no meio da viagem, foi embora. Aí chega a segunda viagem missionária, ele quer ir de novo. E Barnabé insiste com Paulo, e Paulo diz, não, Marcos não vai com a gente. João Marcos fica. E ele fala, aqui já mais maduro, mais experiente, aquele Marcos que ele rejeitou, ele está chamando de volta. Isso é outra coisa que é importante nesse segundo ponto de melhoria. Faça restauração do seu passado. Amém? Pessoas que você decepcionou, situações, brigas, mágoas que você está. Meu irmão, você não vai seguir se livrando de depressão, de angústia, de dores da alma, de feridas de alma, enquanto você não redimir o seu passado. Redima o passado e Deus vai te mostrar um futuro maravilhoso. Amém? Redima o seu passado e viva um presente muito melhor. Faça redenção de tudo aquilo que ficou para trás. Uma outra coisa importante é que nesses momentos, às vezes a pessoa vai, esses dias um pastor falou comigo, não, pastor Bruno, tá, agora eu estou com mais tempo, não sei o que, eu estou visitando as pessoas, estou fazendo 2 a 3 visitas por semana. Eu falei, bênção, glória a Deus, tá, vai lá. Aí depois ele mandou assim, a minha visita é assim, ela dura mais ou menos 1 hora, eu levo uma palavra, aí a gente ora, e eu ministro sobre a pessoa e tal, a gente unge com óleo e tal, e fica mais uns 5, 10 minutos e vamos embora. Aí eu botei para ele assim, eu não botei, mas eu queria botar, retiro glória a Deus. Porque isso daí ele tem dentro da igreja, certo? Na hora que o pastor vai fazer uma visita, é a hora de conversa com o irmão, dá espaço, dê relacionamento. Não leve para uma visita o mesmo tecnicismo que você tem na igreja. Leve relacionamento. As pessoas estão ávidas por relacionamento, elas querem falar as besteiras que estão passando na cabeça delas. Nós temos que falar a besteira que estamos fazendo. Há pouco mais de 1 ano atrás, conversando com o pastor Michel e o pastor Cláudio, eu falei, vamos fazer uma confraria. Como assim, pastor? É uma reunião só para bater papo e tal, para a gente ter mais relacionamento. Né? Não, mas o que a gente vai fazer? Vamos fumar charuto, tomar um vinho. Vamos conversar. Falar da vida, o que está acontecendo, as lutas que está passando. Não é um momento de falar de ministério, de vamos fazer isso, de tratar da vida de alguém. Não, é um momento de tratar das nossas vidas. Amém? Como uma comunidade terapêutica, você precisa de relacionamentos assim. Amém? Você precisa de amigos que possam ser seus amigos e seus conselheiros. Você precisa de amigos com quem você tenha a liberdade. Eu vou usar um termo bem chulo, uma expressão bem chula, mas você vai me entender. Onde você tem a liberdade de flatular na presença dela. Sim, ai que coisa, não sei o quê, ai que... A liberdade de se expor. A liberdade de falar o que você está sentindo, o que você está pensando. A liberdade de ser você. Amém? Nós precisamos desse tipo de relacionamento. E não um relacionamento com pessoas que é amizade só para falar besteira. Não, é amizade para você falar o que está no teu íntimo. Porque Deus se agrada da verdade do íntimo e não da mentira daquele que parece obedecer. Amém? Ele não gosta da fantasia de obediência, Deus gosta da verdade, está no íntimo. Eu já falei de uma vez, foi a palavra profética mais difícil que eu tive que dar para uma pessoa. Eu não era pastor, não era nem diácono, era líder de um grupo de vida, estava ministrando a palavra, chamamos um rapaz que era missionário, um casal missionário para pregar para judeus. Eles entraram na reunião, ele trouxe a palavra, enquanto ele pregava, Deus falava comigo.
Você vai dar uma palavra para ele no final. Qual é a palavra que eu vou dar para ele? Que ele não ama os judeus. Como eu vou falar isso para ele? Ele é missionário para judeu, está estudando hebraico, vai para Israel, eu vou falar para ele que ele não ama os judeus. Você vai falar isso para ele. Não vou falar, isso é coisa do diabo. Sai, Satanás. Isso é armadilha. E o negócio ficou, e Deus foi falando outras coisas. Aí eu comecei a falar. Ele terminou a mensagem, eu comecei a tremer, e falei, eu tenho que te dar essa palavra, senão você não sai daqui hoje e eu não durmo hoje. Ele falou, não, pode falar. Aí a mulher dele do lado, fala Deus. Eu senti alguma pressão no caminho. E eu comecei a falar para ele negou. Não, claro que eu amo os judeus. Não, você não ama os judeus. Não, eu amo os judeus. Não, você não ama os judeus. Você tem aversão a eles. Não, eu amo, eu sou missionário, eu vou fazer isso e tal, estou estudando, vou para não sei aonde e tal. Não, você não ama os judeus. Depois dele negar umas 6, 7 vezes, e a mulher dele ficou lá, orando em línguas assim baixinho, intercedendo. Aí ele baixou a cabeça, rolou uma lágrima, ele falou, é verdade. Judeu é um povo difícil, eles são péssimos para negociar, tudo malandro, eles são, olha, é uma avareza, né? É horrível e tal, e falou e coisa e tal, eu tenho essa dificuldade mesmo. Eu falei, você tem mais um problema. Por que Deus não te levou ainda para Israel? Ele, por quê? Eu falei, você tem um cargo no Banco do Brasil, não é? Ele, Você tem 4 filhas de mulheres? Eu não sabia de nada disso. Eu falei, pois você não consegue abrir mão do seu trabalho porque você tem medo do sustento para 4 mulheres. E mais a sua esposa. Você está super inseguro com isso, você não está confiando no Senhor. Aí ele começou a chorar, as lágrimas começaram a rodar, ele falou, e Deus falou mais um monte de coisas. Mas sabe quando é que Deus liberou as palavras? Quando ele chegou e abriu a verdade do íntimo. A casca mostrava o quê? Um missionário que vai evangelizar o povo judeu e que isso e aquilo. Mas o homem interior era um homem que não tolerava os judeus, tinha uma dificuldade tremenda com a postura, com a forma de agir, e ele teve que ser quebrantado ali. Quando ele foi quebrantado, Deus falou um monte de coisas, mostrou para ele tudo que ele tinha que fazer. Quando nós abrimos a verdade do íntimo, num relacionamento terapêutico com os irmãos, ou com irmãos, amigos de confiança, conselheiros de Deus, nós somos curados. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Nós temos que ter esse espaço, irmão. Nós temos que ter esse espaço, sem que uma conversa dessa vire uma fofoca para a igreja inteira. Sem que uma conversa dessa vire uma palavra dura da parte do outro, simplesmente dizendo, isso é absurdo, você não podia estar pensando essas coisas, né? Sem que tudo vire uma reprimenda por parte do ouvinte. Nós precisamos de amigos e conselheiros. Na multidão dos conselheiros está a vitória. Isso pode fazer toda a diferença na tua vida. Veja, nestes momentos de crise, nós não precisamos de livros, nós precisamos de amigos. Vou te dar um livro, não sei o quê, vou mandar uma mensagem lá do pastor Bruno, não sei o quê. Quando Elias estava em crise, veja, várias das coisas que nós citamos aqui, Elias viu. Ele tinha uma visão deturpada e negativa da realidade. Todo deprimido está assim. Ele sempre enxerga alguma coisa pior do que ela é. O deprimido acha que aquela pessoa não gosta de mim. Por quê? Porque aconteceu isso, isso, isso. Você vai ver a história, não foi aquilo que aconteceu. Mas na visão dela foi. Elias estava lá dizendo, tudo que eu fiz não serviu para nada. Eu estou sozinho, não tem um profeta. Só tem gente de Baal aqui. Aí Deus vai e fala para ele, você está enganado. Eu tenho 7.000 servos
que não dobraram os joelhos diante de Baal. Você pensa que é só você? Tem mais 7.000 além de você. Imagina a boca de Elias, né? Deus falando isso com ele, Elias. 7.000? Eu pensei que estivesse sozinho. 7.000 que são fiéis a mim e nunca dobraram e nem dobrarão os joelhos diante de Baal. Sempre uma reação, uma visão deturpada das coisas. Elias andava sozinho demais. Profeta gosta de andar sozinho. Não se expõe para ninguém, ninguém vê. Ninguém vê que pastor faz número 1, faz número 2, pastor tem crise, pastor tem problema. Pessoas normais têm problemas. Elias andava sozinho. Qual foi a outra medida de Deus para a cura de Elias? Ele falou: vou te dar um homem. Você vai formar ele, você vai treinar ele, e você vai passar a sua unção para a vida dele. Ele saiu da caverna, saiu da crise, a primeira coisa que Deus fez, mostrou quem era o sucessor dele. Quem que era? Eliseu. Passou diante de Eliseu, chamou Eliseu, e Eliseu começou a andar com ele. Elias não estava mais só. Elias passou a ficar acompanhado. Porque nós precisamos de amigos. Mete uma coisa na sua cabeça, no seu coração. Homens precisam de Deus, mas homens também precisam de pessoas. Amém? Repita comigo: eu preciso de Deus acima de tudo, mas eu também preciso de pessoas. Você não vai fazer tudo sozinho, você não tem que viver sozinho, não é para viver isolado. A igreja não é um ambiente para você viver uma máscara, a igreja é um ambiente para você ser e viver aquilo que você é. A palavra de Deus não manda você viver de acordo com o que a palavra te ensina. Você já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo diz assim: vivei de acordo com aquilo que já tendes alcançado, mas prossegui para o alvo. Busca o que você não alcançou, mas a tua vida tem que ser de acordo com o que você já alcançou. Você não tem que fingir um cristianismo que você não tem. Se você é 5, viva 5 e mostre 5 e busque o 10. Amém? Não finja que você é 10 se você não é. Sabe por quê, queridos? Deus não transforma máscaras. O Espírito Santo está dentro de você. Se Ele vê máscara em você, Ele não faz a mudança. Porque Ele só vai te transformar quando você mostrar quem você é. E quando você for quem você é, como aquele homem chegou e abriu, saiu da casca e falou aquilo que nem para a mulher dele ele tinha dito. Que eu não gosto de judeu, tenho problema com judeu, tenho aversão com judeu. E Deus está me chamando para ser missionário, para pregar aos judeus. Quando ele saiu da casca, Deus mudou o coração dele. Quando nós saímos da fantasia, da representação, Deus muda as nossas vidas. A igreja precisa voltar a viver sua função e seu chamado. Nós somos uma comunidade terapêutica que abraça, trata e cura os feridos de alma. Amém? Aleluia. Terceira coisa, o autodiálogo. A gente está indo cada vez mais profundo no assunto. O autodiálogo. Vigie aquilo que você fala para você mesmo. Você é o maior pregador da tua vida. Você ouve uma mensagem aqui de 40, 1 hora e meia. Você pode ouvir alguns estudos que fiquem lá, um curso, 2 horas. Mas você passa o teu tempo acordado todo falando coisas para você mesmo. E aquilo que você repete nesse autodiálogo é aquilo que vai entrando mais dentro de você. Se você repete a palavra de Deus, é ela que vai entrar. Mas se você repete coisas que você está acreditando e que não são boas, é aquilo que vai entrar dentro de você. E cada vez você vai acreditar mais naquilo. Entenda uma coisa. Você sabe como é que o diabo age? Para dissimular, por exemplo, uma confusão dentro do casamento.
Ele joga os pensamentos, a mulher está lá com o marido pedindo uma coisa para ela, aí o diabo fala na cabeça dela. Eu vou perguntar para você, o diabo vai no ouvido dela e fala o quê? Não aceita isso não, quer te fazer de Amélia. Ou ele fala, eu não vou aceitar isso não, ele está querendo me fazer de Amélia. Como é que você acha que o diabo fala? O diabo não fala como se fosse uma voz vindo de fora. O espírito imundo fala como se fosse você que estivesse pensando aquilo. É uma voz que vem de fora, mas ele usa na primeira pessoa para você pensar que é você que está com este pensamento. E você repete depois. É isso aí, não vai mesmo, vai fazer de Amélia uma vírgula. Ela vira para ele e fala, se você lavar os pratos lá, eu vou fazer isso daí para você, se não um abraço. Né? Aí ele já fica, essa mulher está abusando. Né? Mas o diabo fala para ele. E aí a cinzania, a inimizade, o conflito está armado. Por quê? Porque o que vale é aquilo que eu estou falando para mim mesmo. Eu começo a repetir aquela frase. Eu saio de um culto, Deus é fiel, glória a Deus, confia no Senhor. Aí eu saio num culto e tal, e meu Deus, amanhã tem essa semana tem aquela decisão, ai meu Deus, esse negócio não vai dar certo. E fica, cara, se entrega ao medo, à ansiedade, à angústia, e repete, e repete, e repete, e repete. Nós temos que vigiar o nosso autodiálogo, aquilo que você fala para você, aquela pessoa que está com vício de drogas e fica repetindo. Não, eu tenho um sintoma. Porque assim, sempre que acontece isso, não tem jeito mesmo. Aí eu vou cair. Porque se tem isso daqui, rola, eu vou cair. Eu já ouvi pessoa falar assim, não, porque passa um determinado período, 2, 3 meses, aí eu tenho que usar droga. Eu tenho que ir atrás dela de novo. Porque é assim, vai aumentando a vontade. E ele começa a repetir isso para ele, e uma hora ele acredita. E nós acreditamos naquilo que nós falamos para nós. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. A Bíblia diz que você pode administrar aquilo que está na tua cabeça. Fala para o irmão do lado, você precisa administrar, regular, assumir o domínio das suas conversas interiores. Aquilo que você conversa com você mesmo, assuma o controle. Amém? É isso que a palavra diz. Você tem as rédeas. Quando a Bíblia diz que você tem domínio próprio, pastor, não consigo, porque o pensamento vem e fica. Você consegue sim, meu. Deus te deu autoridade sobre tua mente. Exerça o domínio. Amém? Aquilo que for bom, que for útil, que for positivo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja, todo deprimido, ele tem uma visão extremamente negativa de tudo. Ele enxerga da pior forma. Ele enxerga um cenário ruim, principalmente uma avaliação negativa do presente. A minha vida está horrível, eu estou péssimo, eu estou cansado, eu não tenho força, eu não tenho saúde. A gente olha a parte vazia do copo e não olha aquilo que está cheio. A gente olha o lado vazio do cofre, não olha a parte cheia do cofre. Alguém pode dizer, um filme desses dias, pergunta para você, não, e aí, o que você deixou lá na sua terra e tal, para vir para cá? Eu falo, não deixei nada não. O que eu tenho está tudo aqui. O que você tem de mais precioso na tua vida? A coisa mais preciosa na tua vida é a tua vida. Amém? É a tua vida.
Pare de enxergar com olhos ruins tudo aquilo que está à tua volta. A palavra de Deus fala em Lucas 11:34, os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Veja, qual é o terceiro conselho, a terceira coisa que pode nos ajudar? O autodiálogo e olhos bons. Veja a vida, as circunstâncias, tudo que está acontecendo à tua volta com olhos melhores. Elias viu tudo pior. Tudo que eu fiz deu errado, foi um fracasso, não serviu para nada. Elias teve um ministério extraordinário, fez coisas tremendas. Por que 7.000 não dobraram o joelho diante de Baal? Porque eles foram inspirados por Elias. Tudo aquilo era fruto de Elias. Ele achou que foi um fracasso. Ele olhou para o futuro e falou, vai ser pior, me leva logo daqui. Meu amado servo, serva de Deus, mete uma coisa no seu coração, declare coisas boas sobre o teu presente, declare coisas boas sobre o teu futuro. Para de dizer, bom era o passado. Ou para de dizer, meu passado era horrível, hoje está pior e o futuro vai ser pior ainda. Para de declarar derrota, para de declarar destruição. Tira essa falta de esperança da tua alma. Amém? Comece a usufruir das coisas boas que Deus colocou. Porque entenda uma coisa, entrar no descanso é usufruir das coisas que você fez, você conquistou de bom. E a gente só vê o que não conquistou. A gente só vê o que não está pegando, não. Ai, meu Deus, que está com esse problema? Que você quer? Curte o que você tem. Curte aquilo que você já teve, já conquistou. Curte o lado bom das pessoas que estão na tua casa, na tua família. Para de ver só o lado negativo. Não olha para o pé do seu marido em cima da mesa, que ele está com chulé, e você olha e só vê o chulé, só vê ele sujando a mesa. Olhe por um outro lado. Esses pés trabalharam o dia todo para botar comida aqui em casa, glória a Deus. Eu não tenho um marido vagabundo. É engraçadinho, mas você está entendendo o que eu estou falando? Olhe com olhos bons e todo o seu corpo terá luz. Amém? Se você tiver olhos bons, a depressão vai fugir da tua alma. Ela não encontra espaço dentro de você. Se os teus olhos forem ruins, a luz não consegue te iluminar, porque o teu autodiálogo, os teus olhos, só jogam trevas para dentro de você. Comece a olhar a tua vida. Ah, mas foi tanta desgraça, foi tanto... foi um monte de desgraça. Mas você está vivo até hoje, meu irmão. Deus te preservou. Deus te libertou da morte. Você tem uma oportunidade no seu futuro. Faça algo melhor. A quarta recomendação. A primeira, exercícios físicos e lazer. Segunda, amizades conselheiras. A terceira, autodiálogo e olhos bons. E a quarta, entre no sábado. Marcos 2, 27, 28. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Veja, Jesus é o nosso sábado. Nós não fazemos culto no sábado, poderia ser no sábado. Mas toda a nossa... tem até o culto dos jovens, né? Mas
o pastor outro dia o Roberto estava ensinando sabatismo aqui outro dia, eu soube de um livro aí, tudo gerou uma polêmica, né? Mas, veja, nós não precisamos fazer o culto no sábado, o dia do descanso não precisa ser o sábado. A nossa sociedade tem o 7º dia no domingo. Nossa sociedade vive isso. Ela não vive o domingo como o primeiro dia, ela vive o domingo como o dia do descanso, o dia de relaxar. O problema de Deus não está com aquele número certo do dia. A palavra de Deus diz o seguinte: a lei, eu vou pegar o texto aqui, está aí atrás já, Hebreus, é muita folha aqui. Hebreus 10:1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. A lei fala do cordeiro, mas quem é o verdadeiro cordeiro? É um animal ou é um homem? Por quê? Porque o cordeiro é uma sombra de uma realidade. A realidade é Cristo. O sangue derramado não é o sangue de bodes. O sumo sacerdote que entra no local de adoração não é o sumo sacerdote verdadeiro. Ele é uma sombra do verdadeiro, que é Jesus, o nosso sumo sacerdote. O templo é apenas uma sombra. A palavra diz: está aqui aquele que é maior do que o templo. Está aqui aquele que é maior do que o sábado. Porque tudo que há na lei e nos profetas aponta para Jesus Cristo. Tudo. Quem é o maná? O povo recebeu o maná. Quem é o maná? Jesus falou: eu sou o verdadeiro pão que desce dos céus. O maná foi um símbolo. O verdadeiro pão que desce dos céus é Jesus. Amém? Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele é o verdadeiro cordeiro. Jesus é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Jesus é aquele também que lá em Gênesis foi profetizado: a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente, a serpente lhe ferirá o pé, mas ele me pisará na cabeça. Quem era essa semente da mulher? Era Jesus. Era Jesus. Toda a palavra aponta para Jesus. Quando Jesus caminhou com aqueles 2 discípulos, depois da sua morte e ressurreição, mas ele não tinha ainda aparecido aos discípulos, ele caminha com os 2 na rua, ele vem no caminho para Emaús, porque os discípulos tinham ido para Emaús, para um lugarzinho lá escondido, e eles foram caminhando, e Jesus aparece para eles, mas eles não reconhecem, e diz que ele vai naquela viagem toda, cerca de 11 a 12 quilômetros de caminhada, explicando aonde estava profetizado sobre o Messias, em toda a lei e os profetas, horas falando. Está aqui em Jeremias, está aqui em Isaías, está aqui em Gênesis, está aqui em Êxodo, está aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Todas essas palavras apontam para Jesus, tudo aponta para Jesus. Jesus é o nosso sábado. O descanso não é um dia, o descanso é um estado espiritual, é um estado de espírito. Por isso que quando você chega lá em Hebreus 4, de 1 a 3, está escrito assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Repita comigo: promessa de entrar no descanso de Deus. Aleluia. No final ele fala: pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso. Você precisa entrar no sábado. Lá no sábado não existe depressão. Você pode repetir comigo? No sábado não tem depressão. No sábado não tem ansiedade. No sábado não tem angústia. Não há dores de alma. No sábado a presença viva do Deus vivo. Assim como Deus descansou das suas obras, nós vamos descansar das nossas. É o que fala em Hebreus 9 depois, 9 a 11. Entenda, o que é descansar das suas obras?
É que você não precisa ficar angustiado, tenso, preocupado com as obras que você tem que fazer. Entre no descanso, viva no descanso. E o descanso não é uma rede debaixo de uma árvore. O descanso é uma atitude dinâmica de vida, de trabalho, de atitude, mas descansando permanentemente no Senhor. Você vai lá para essa semana, não é, ai meu Deus, essa coisa e tal, não sei o que vai acontecer, meu negócio, minha empresa, ai meu Deus, meu emprego, ai, aquela situação, ih, tem essa conta para pagar, e já fica, você não tem que andar assim, meu irmão. Você não precisa viver isto. Vai para segunda-feira, Senhor, tu sabes, né, tem esse problema aqui. Tua palavra diz que a ansiedade é pecado. Tua palavra diz para eu não me preocupar com coisa alguma. Eu fiz o que tinha que fazer. Tem mais alguma coisa que eu devo fazer sobre esse assunto? Não. Então não vou fazer mais nada. Está na tua mão. O que quer que aconteça está nas mãos do Senhor. Relaxa, meu irmão. Entra no sábado, você vai fugir da depressão. Entra no sábado, você vai fugir da angústia da tua alma. Entra no sábado. Lembra que eu falei que todas essas dicas aqui, essas recomendações são que primeiro exercício físico, lazer e tal, aqui vem mais superficial. A segunda é a amizade, relacionamentos terapêuticos que você possa ter na sua vida. Começou a entrar mais para dentro do nosso interior. A terceira é o quê? É o autodiálogo, é aquela conversa que a gente tem conosco mesmo, declarando coisas, tendo uma visão negativa, olhos ruins, olhos bons e autodiálogo. E a última e principal, entre no sábado, aleluia, entre no sábado. O Senhor, quando Davi estava apavorado, ameaçado de morte, ia perder o reino, cheio de problemas, não sabia como resolver, ele falava, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, aleluia, se esconde no Senhor, meu irmão. Amém? Vai para o sábado, faz o que você souber fazer, o que você não sabe, você não vai fazer, pergunta para o Senhor, Pai, tem alguma direção, devo tratar esse assunto de outra forma? Deve, faça isso e aquilo, amém? Vai, faz, vai dar certo. Amém? Vai dar certo. Jogue fora toda depressão, toda angústia, todo desânimo da tua vida em nome de Jesus. Esta é a melhor forma de combater. Amém? Esta é a melhor forma de combater. Se você se fortalecer nestas coisas, você não vai precisar de remédio, você não vai entrar em depressão, a angústia não vai dominar o teu coração, o desânimo não vai te jogar para baixo. Sabe por quê? Porque você está se alimentando das direções de Deus. Amém? As direções de Deus. Usa aquilo que está ao teu dispor, o natural e o espiritual. Use estas coisas e seja uma bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos ministrar ceia agora. O horário já está avançado, mas hoje teve bastante atividade aqui. Entrar no sábado inclui aquilo que eu falei no início. Você precisa de descanso. Também, equilibre os seus horários, né? Tenha moderação nas coisas, não inventa coisa demais para a tua cabeça, né? Busque o equilíbrio no Senhor. Ele vai te abençoar e o milagre de Deus vai chegar até a tua vida. Amém? Quando nós estamos ansiosos, pode vir aqui, quem vai ministrar a ceia pode vir. Quando nós estamos ansiosos, o milagre de Deus não vem até nós, Deus não age. Quando a gente confia, Deus age. O poder de Deus é liberado, presta atenção aqui comigo, não olha para eles ainda não. O poder de Deus é liberado pela fé. Amém? O poder de Deus é liberado pela fé. Então, se a gente está em dúvida, em ansiedade, em medo, em depressão, as coisas de Deus não acontecem, porque o nosso coração bloqueia. Agora, quando o nosso coração está alinhado, entrou no descanso,
o poder de Deus é liberado. As circunstâncias começam a ser tocadas pelo Senhor. As coisas acontecem. Amém? Repita comigo: se eu entrar no descanso de Deus, as coisas vão acontecer na minha vida e em tudo à sua volta, em nome de Jesus. Aleluia. Se os elementos da ceia estiverem prontos, podemos distribuir. Se prepare para a ceia do Senhor nessa hora, lembrando que a ceia é para aqueles que são convertidos ao Senhor Jesus. Se você estava longe e quer voltar, você está tomando essa decisão de voltar para o Senhor, você pode participar da ceia agora. Qualquer que seja a tua posição, se você quiser abraçar o Senhor para valer e seguir os seus caminhos, a ceia é para aqueles convertidos ao Senhor Jesus, com a vida entregue na mão dele. Se esse é o teu desejo de fazer isso nessa noite, entregar sua vida completamente a Jesus, eu te convido a participar da ceia. Eu não vou coibir a ceia da sua participação, mas se prepare para a ceia do Senhor. Peça perdão daquilo que você discerne que está atrapalhando sua vida. Peça perdão, talvez pela incredulidade. Peça perdão por estar faltando remissão, redenção do seu passado, inimizades, cobranças. Peça perdão talvez por fantasias, por máscaras, por não ser cristalino, transparente, simplesmente confiar no Senhor. Se prepare para a ceia do Senhor nessa hora. Que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino,
no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita tua vontade, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Naquela noite de Páscoa, Jesus se reuniu com seus discípulos e na ceia ele partiu o pão e deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo que é entregue em favor de vós. Logo depois ele tomou do cálice e deu aos seus discípulos dizendo: este é o cálice de uma nova aliança, uma aliança de Deus com os homens, aliança prometida desde a eternidade, desde antes da criação do universo. Este sacrifício de Jesus já estava previsto. Ele morreu pela tua vida, pela nossa vida. Ele morreu para que você pudesse usufruir de paz. Ele morreu para que você pudesse hoje entrar nesse descanso que falamos agora há pouco. Ele morreu para que você pudesse ter acesso à presença do Pai. Pecados perdoados, redimidos, lavados. E depois ele disse aos discípulos: fazeis sempre isto em memória de mim. Exatamente por isso estamos aqui hoje, cerca de 2000 anos depois, celebrando a ceia do Senhor Jesus, daquele que vive eternamente, daquele que está vivo e assentado à direita do Pai, intercedendo por nós, todo o tempo, sem parar. Celebramos por causa daquele que fez todas as coisas, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Tudo que foi feito por Ele e para Ele. E aprove a Deus reunir todas as coisas no seu devido tempo, centralizando-as em Jesus Cristo, Senhor. O Senhor é santo. Ele veio para restaurar a sua vida nessa noite. Você que luta contra a depressão, eu quero te dizer, quando você participar dessa ceia, você estará comendo cura e bebendo libertação sobre a sua vida. Um bálsamo de cura, de tratamento cai sobre você.
porque a vitória é sua. Você não foi chamado para viver dependente de remédios. Você não foi chamado para viver preso à angústia da alma, à tristeza, à frustração, ao sentimento de fracasso, ao desejo de morrer. Você não foi chamado para isso. Há um chamado de glória sobre a sua vida. Há um chamado de alegria. Há um chamado de paz. Há um chamado de amor e comunhão. E para Flávia orar, abençoando o pão. Verdadeiramente somos gratos, Pai, ao Teu sacrifício. E neste momento, Senhor, tomamos posse da alegria do Senhor, que é a nossa força, que foi conquistada na cruz. Tomamos posse, Pai, porque o Senhor, Pai, nos provê em todas as coisas, Senhor. Na nossa vida espiritual, na nossa vida física, Pai, nos nossos relacionamentos, temos modelo em Ti, Pai. Que nós, Senhor, como igreja, como pessoas, possamos tomar posse, Pai, desses relacionamentos, de amizades profundas, sincera, Pai, verdadeira. Como foi dito aqui, sem máscaras, Senhor. Sem falsidade, Senhor. Que possamos ter um ombro, Pai, para encostar nos momentos difíceis. Que possamos encontrar isso aqui, Pai. Que possamos, Pai, nos amar com liberdade, Senhor, sem superficialidade. Que, como diz a Tua palavra, que eu tenho que Te amar em primeiro lugar e tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, Senhor. Oh, Pai, tomamos posse dessa verdade. Queremos sim, Pai, nós dizemos sim, Pai, para o que foi ministrado aqui essa noite. Nós dizemos sim, Pai. Queremos ter amigos, queremos ser bons amigos, Pai. Queremos viver no Teu gozo, na Tua alegria. Queremos ter olhos bons, Senhor. Oh, Pai, queremos viver na Tua plenitude, Senhor. Rejeitamos o engano de Satanás que tem roubado a nossa alegria, que tem gerado confusão, Pai, que tem gerado divisão. Nós rejeitamos e tomamos posse da cruz, do que Jesus fez por nós. E por isso estamos aqui, Pai, nós abençoamos esse pão. E como nosso pastor disse, Pai, vamos comer e beber cura, salvação e restauração para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem todos comer do pão. Pedir para o Roberto orar agora, abençoando o cálice. Amém, Pai.
Ergam seu cálice, querido. Pai, obrigado, Senhor. Somos alegres, Pai, por este momento de podermos, Senhor, participar da ceia. Mas queremos fazer isso nessa hora, Pai, de forma responsável, discernindo, Senhor, o Teu corpo, discernindo, meu Pai, que este momento estabelece em nossas vidas, Senhor, 3 tempos, Pai. O Senhor nos direcionou para fazermos isso, e fala de presente, fazermos hoje, fazermos agora, como estamos fazendo. Fazermos em memória, que fala de passado, de olhar para trás um pouco e nos examinar a cada um. Fala de termos a consciência que sem Ti nada podemos fazer. Se não fosse o Seu sangue derramado em favor de nós, Pai, nós não estaríamos aqui hoje fazendo isso. Que todos nós, Pai, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas pela graça salvadora e misericordiosa do Teu sangue que foi derramado em favor de nós, nós fazemos isso hoje. E este momento, Pai, fala também de futuro, porque diz para que continuemos fazendo até que o Senhor volte. Por isso, Pai, nós fazemos questão de nos reunir pelo menos uma vez por mês, para que possamos nos lembrar do passado, aquilo que foi feito em nosso favor, nos lembrarmos que nós estamos aqui hoje pela Sua misericórdia, e que o Senhor volta, que o Senhor vem, que o Senhor vem e vem para nos buscar, porque nós somos a Sua igreja amada. Nos sentimos amados, Pai, por isso. Nos sentimos amados por este sangue que foi derramado em nosso favor. Nos sentimos amados, Pai, embora não mereçamos, mas o Senhor vem em nós. O Senhor vem em nós algo tremendo, algo precioso, que olhos naturais não podem ver. Algo que está dentro de cada um de nós, algo pelo que o Senhor disse vai valer a pena, por isso eu farei. Este sangue, Pai, derramado, este sangue aqui, representado por esse cálice, Pai, que eu abençoo, é a prova, Senhor, é a marca que temos cada um de nós, que somos salvos. É a marca que cada um de nós tem, Pai, que o Senhor nos ama e volta para nos buscar, Senhor. Obrigado, Pai. Nós Te bendizemos o nome, nós Te engrandecemos o nome, em nome de Jesus. Agora, antes de tomar o cálice, brinde com alguém. Dê palavra de vitória, de amor para essa pessoa. Declare bênçãos na vida dela. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, tenha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa Você pode agora beber do cálice. temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe Glória a Deus. em provações severas. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Livra-nos do mal. e diga glória a Deus. O Teu reino, A vontade seja assim na terra como é no céu. venha o Teu reino, Faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
Pai, eu entrego esta palavra, esses momentos que tivemos aqui. Quero orar por aqueles que estão aqui e aqueles que estarão ouvindo, vendo essa mensagem no vídeo, ou na sua tela de computador, ou num CD. Que o Senhor venha tocar nessa vida profundamente, Pai. Que toda tendência à depressão, ou todo estado depressivo, seja arrancado deste homem, desta mulher, em nome de Jesus. Derrama, Pai, a tua vitória. Toca no coração. Ensina-o a usar estas armas. Ensina-o a praticar estas obras. Essas 4 colunas. Exercício físico, lazer. Amizades conselheiras e terapêuticas. O alto diálogo e os bons olhos. E por último e principalmente, entrar no sábado, entrar no teu descanso, Senhor. Completa a sua obra, Pai, na vida do teu povo. Que hajam grandes milagres, Senhor, oriundos ou derivados desta palavra. Grandes milagres, grandes vitórias. Pessoas perdendo a dependência. Pessoas largando fora a angústia de alma. Largando fora sentimentos ruins. Largando fora o espírito de desistência, o desânimo, a vontade de morrer. Que sejam reerguidos para a vitória, para uma vida abençoada, saudável, frutífera. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos com uma grande semana de paz, de alegria, de comunhão. Se tu uma bênção. Em nome de Jesus.